Tomai hoje boas e firmes resoluções. Eu diria que para no futuro não pensarmos que uma vida foi em vão. E então começo por citar Hipólito Furtol, na Revista Espírita de agosto de 1862, o Pentecostes. Tomai hoje boas e firmes resoluções, e o Espírito de Deus, tendo a certeza, não vos faltará. Pedi então pelos vossos atos que o Espírito Santo venha visitar-vos e derramar em vossa alma essa força que dá a fé para superar as misérias da existência terrena e para estender a mão àqueles irmãos vossos a quem a fraqueza do Espírito impede de ver a luz, sem a qual só podereis marchar às cegas, com o risco de vos ferirdes nos obstáculos disseminados no caminho. A verdadeira felicidade, pela qual todos suspirais, lá se acha, cada um tem-a sob a sua mão, basta querer para alcançá-la. Amai ao próximo como a vós mesmos, pelo amor de Deus, e tereis dignamente solenizado o dia em que o Espírito Santo veio visitar os apóstolos do cristianismo. Então, a primeira reflexão: o amor não cobra absolutamente nada. Exemplo disto é o amor da mãe que, dedicada a um filho, não suplica cobrança. E fazendo jus ao dia que vivemos ontem, o dia da mãe, pensamos na seguinte questão: quanto é que uma mãe poderá cobrar a um filho para lhe dar a oportunidade de uma vida? Nada. Aprende o que é o verdadeiro amor. Os filhos são espíritos que oferecem gratuitamente o que é o amor. Transmitem-no por intermédio do seu conhecimento que possuem no passado. Amor é, sobretudo, dar a cada um o que é mais valioso, o conhecimento. Jesus foi exemplo disso, não veio à Terra para agradar ninguém, mas para oferecer a salvação, dando a conhecer o que até então era pura ignorância. Através dos seus exemplos e das suas palavras, deixou um legado cheio de sabedoria e de amor para o bem viver. Mas o que será então a salvação se não libertar-nos dessa ignorância? Então, quanto mais conhecermos e aprendermos, mais livres seremos, mais aptos, mais seguros e firmes seremos na tomada das resoluções do dia-a-dia. O conhecimento liberta-nos da tal chamada ignorância. Portanto, conhecendo, estaremos salvos. Salvos de ações erradas, de pensamentos errados e até de nós próprios, que nos deixamos aprisionar pelo orgulho do ego. Quantas vezes já fizemos a seguinte pergunta: porquê é que a minha vida não flui? Porquê é que a vida não flui? O meu emprego não acontece nada, estou sempre na mesma posição, as minhas relações são todas imperfeitas, tenho sempre problemas. Porquê? Então, esta é uma questão que surge normalmente na tomada de consciência e no desejo de sermos diferentes, mas, sobretudo, melhores. Razão verdadeira da nossa existência. Convido-vos então a refletir apenas numa pequena ideia, uma pequena reflexão, uma visão muito simples que eu aprendi com aquilo que até ao momento tive a oportunidade de estudar e ter a partir do que vivi. Nasci para crescer. Nascemos para crescer. Parece uma coisa óbvia. Quando somos concebidos, não passamos de um pequeno embrião para de seguida sermos um pequeno feto na barriga da nossa mãe, e depois passamos a ser uma criança, a partir daqui continuamos a crescer. É assim ou não é com toda a gente? Pois é. Assim também acontece com o espírito. O espírito nasce para crescer. E para que esse crescimento aconteça, a vida dá-nos tudo o que precisamos. É da natureza da vida oferecer tudo aquilo que é necessário para que cada um de nós possa crescer e evoluir até à perfeição. Sim, porque um dia todos seremos perfeitos, seremos anjos e verdadeiros deuses. Então, a minha vida, a vossa vida, a vida, acontece de acordo com a necessidade de cada um. De facto, mesmo aquilo que nos desagrada, é necessário que aconteça para que acrescente experiências na nossa existência e para que possamos melhorar. Melhorar nas atitudes, melhorar nos sentimentos, melhorar no conhecimento e assim por diante. No fundo, crescer. Este é o processo natural da evolução. Crescer, crescendo. Ter conhecimento do que fazer corretamente e não o fazer abstrai-nos do percurso natural dessa evolução.
Quem é que nunca passou por isto? A teimosia, a indisciplina que nos leva muitas vezes ao sofrimento. Quando uma pessoa sabe como agir corretamente e mesmo assim não age nesse pressuposto, dando privilégio à sua teimosia, mais cedo ou mais tarde irá cair no sofrimento. É verdade ou não é? E então fazemos a seguinte questão, ou vamos refletir sobre a seguinte questão. Mas quando uma pessoa é teimosa e por teimosia desencadeia circunstâncias que levam a sofrer, a vida estará contra ela mesmo assim? Não, não está. Nestas circunstâncias, o sofrimento auxilia no processo de aprendizagem. O sofrimento ajuda a deixar a teimosia para dar seguimento ao processo natural de crescimento e maturidade. Mas pode ser diferente? Podemos viver sem sofrer? Claro que sim. Para isso, basta aprender. Existem duas formas de aprender, pelo amor ou pela dor. Vamos escolher viver, aprender pelo amor, que é muito mais fácil. Afinal, porquê que a vida não flui? Que é esta a grande questão. Porquê que não flui? Vamos tentar iniciar uma resposta a esta pergunta. Em cada circunstância, pensamos o seguinte: será que estamos a respeitar e a seguir o processo natural da evolução que nos propusemos? Será que estamos a respeitar a natureza e a essência que existe em nós? Comecemos por questões muito básicas, dependendo do problema. Por exemplo, se for uma doença, será que estamos a alimentar o nosso corpo corretamente? Sei lá, alimentos processados, a falta de hidratação, o stress, a ausência de horário para refeições, o açúcar, o sal, sei lá, o álcool, tantas coisas. Será que estamos a aprender com todas as circunstâncias e a tirar o devido partido da oportunidade que é viver? A vida é uma escola. Um aluno teimoso que quer ficar no fundo da sala distrai-se com brincadeiras, achando-se mais perto dos demais e que assistem à aula atentos. Respeitando o trabalho do professor, certamente que vai incorrer em prejuízo no futuro. E quando isso acontecer, o que é que vai acontecer? Reclama. Acham que ele tem razão? Entendemos agora que reclamar da vida não nos acrescenta. A origem dessas reclamações são normalmente situações que são importantes para somar experiências necessárias para evoluirmos e acontecem por falta de conhecimento. Vou repetir, existem duas formas de aprender, pelo amor e pela dor. Vamos sempre escolher aprender pelo amor. Facilita-nos muito a vida. Então pensamos o seguinte, quando estou numa situação difícil, penso: se eu estou a passar por isto, é porque preciso. Deus não erra, não está errado e eu não posso acreditar que numa situação desagradável para mim seja uma falha de Deus. É Ele que conduz as nossas vidas. É certo que somos dotados do livre-arbítrio, mas antes disso e acima de tudo, temos todo o amor de Deus para nos conduzir e auxiliar. Dentro das nossas decisões do livre-arbítrio, se errarmos, o amor de Deus auxilia-nos. Dá-nos ferramentas para a correção, para assim voltarmos ao percurso natural da evolução. Então, ao errar com a alimentação, teremos de lidar com uma doença para a reeducação alimentar. Ao errar com a gestão do dinheiro, teremos então que lidar com dívidas para nos disciplinarmos a aprender a gerir cada orçamento disponível. Ao errar num relacionamento, iremos lidar com a solidão para aprender a valorizar a relação com o outro e por aí fora. Tudo aprendizagem. A vida não ensina, a vida ensina, não maltrata. A vida é Deus. A partir do momento que se entende que a vida está a nosso favor e não contra nós, pode-se tirar o proveito necessário para desobstruir e fazer com que a vida flua naturalmente, sem dor, sem sofrimento. Reclamar da vida nada mais é que a falta de conhecimento, autoconhecimento. Reclamar da vida é boicotar a própria existência e com naturalidade, com altos e baixos, que obedece a um percurso de ascensão em todos, sem exceção. Todos vamos ser perfeitos. Venturoso ou inglório, o nosso futuro só depende de nós. Então, não se apresse a tomar decisões.
Quem é prudente, e isto está na Bíblia, se nós lermos um bocadinho na Bíblia ou no Evangelho segundo o Espiritismo, também está lá. Quem é prudente pensa bem antes de cada passo. Tomar decisões de forma apressada pode levá-lo a deixar de considerar algum aspecto importante. Portanto, tire tempo para pensar bem antes de escolher as diferentes opções. Não tome decisões baseadas apenas nas suas emoções. Por exemplo, pode ser difícil tomarmos uma boa decisão quando estamos zangados, deprimidos, desanimados, impacientes ou até muito cansados, que estamos sempre, não é? Ore a pedir sabedoria. Deus gosta de responder a estas orações. Ele é um pai amoroso e não quer que os seus filhos passem por problemas desnecessários. Portanto, Ele vai sempre auxiliar-nos. Basta nós falarmos com Ele e estarmos disponíveis para o ouvir. Faça pesquisa. Para tornarmos boas decisões, precisamos de ter informação confiável. O sábio escuta e assimila mais instrução. Também está num dos provérbios da Bíblia. Mas onde é que podemos encontrar a informação apropriada e de confiança? Inspiração na Palavra de Deus, fontes de confiança, quer ela seja uma pesquisa física, quer virtual, não interessa. Sempre pessoas de confiança e com experiência, que já passaram por isso e que têm sempre uma palavra amável e sensata para nos dar. E leve em conta todos os fatores. Com base na informação que reuniu, faça uma lista de todas as opções e seja honesto ao analisar as possíveis consequências da sua decisão. Tome então uma decisão. Às vezes, sentimos-nos tão indecisos que podemos acabar por adiar tomar uma decisão. Mas se continuarmos a adiar, podemos perder uma oportunidade ou acabar numa situação desagradável. Por outras palavras, não tomar uma decisão pode ser tão insensato como tomar uma má decisão. A Bíblia, a Palavra de Deus, ajuda-nos a entender a insensatez de fazer isso com uma metáfora relacionada com a agricultura, que é: quem observa o vento não semeará e quem olha as nuvens não colherá. Mais cedo ou mais tarde, todos vamos tomar más decisões, não vamos ter medo. Vamos pensar com razão e decidir mesmo que as situações sejam difíceis. Quando isso acontece, quando porventura tomarmos uma má decisão, é normal que nos sintamos arrependidos ou até culpados. Na verdade, esses sentimentos, quando não são exagerados, podem ajudar-nos a não voltar a cometer o mesmo erro. No entanto, a Palavra de Deus avisa-nos de que um sentimento excessivo de culpa pode prejudicar-nos em sentido emocional e mental. Por isso, quando tomarmos uma má decisão que não podemos mudar, aprendamos com isso. E no futuro, façamos tudo o que pudermos para melhorar a situação. Foram todos certos que eu tirei da Bíblia e do Evangelho e por aí fora. Também nos devemos lembrar que uma boa decisão não significa a decisão perfeita. Sempre que fazemos uma escolha, abdicamos obviamente de outras. Sempre que escolhemos um caminho, abdicamos de outros. Mas escolhemos um e é aquele que vamos ter que gerir. É necessário tomar atitudes verdadeiras para mudar o nosso destino e agora é o momento, não vamos adiar mais. Não importa a idade física que se tenha, depois de tudo o que já ultrapassamos, todas as coisas negativas que já passamos, do medo que tantos nós já vivenciamos, é preciso definitivamente tomar as rédeas da nossa vida e esta é uma das nossas grandes obrigações. É em consciência sermos nós os líderes da nossa vida. Não importa o tempo que passou ou a idade que tínhamos, nunca é tarde demais. É preciso pensar o que realmente cada um quer para si do fundo do seu coração e depois decidir e agir segundo o que Jesus ensinou. Com amor, reforçar o amor próprio, mas lembrar sempre o amor ao próximo. O amor próprio é importante, mas o amor ao próximo é o que nos torna únicos. Orar, silenciar, pensar, entrar em prece
e pedir sabedoria para prosseguir em frente ao encontro do nosso propósito maior. E conhecer, nunca deixar de aprender, pesquisar, estudar, ouvir palestras, sempre a aprender. Conhecimento é salvação e, sobretudo, colocar em prática o que já conhecemos em prol do bem e da caridade. Sejamos, então, instrumentos de paz. Encontremos a nossa razão de viver. E então, vamos pensar o seguinte: se eu viver simplesmente só por viver, como será a minha existência? Isto faz sentido? Viver só por viver? Viver só por viver, mais cedo ou mais tarde, mergulha-nos num sentimento de vazio. Vazio das boas intenções, das boas esperanças, das coisas que podemos fazer para a nossa própria vida e para os demais que nos rodeiam. Mais do que nunca, precisamos pensar na razão da vida, e se por acaso descobrirmos que estamos errados, devemos ter a sabedoria e a humildade de mudar. Pascal é um matemático da antiguidade, que eu julgo que já ouviram falar, dizia: eu não me importo de mudar porque não tenho vergonha de pensar. É preciso pensar, usar a razão, termos as nossas próprias... estudar para depois criar as nossas próprias ideias e podermos opinar e decidir. Ao pensar, analisamos a nossa vida, projetamos o nosso destino e, aos poucos, com carinho, começamos a mostrar aos outros as nossas mudanças interiores, altamente necessárias e importantes ao longo de toda a caminhada na Terra e fora da Terra. Podemos até eventualmente, se formos disciplinados, servir de exemplo ou de inspiração para os demais que se cruzam no nosso percurso. Nada é mais valioso do que encontrar alguém inspirador na caminhada de uma vida. É tão importante. Jesus, através do seu exemplo, teve a coragem de inspirar multidões e, com isso, mudar para sempre comportamentos e pensamentos da humanidade. Tornou-se um marco na vida terrena, antes de Cristo e depois de Cristo. Dizer todos os dias, independentemente dos obstáculos que encontramos, hoje sou melhor que ontem e amanhã serei melhor que hoje. Então, na certeza de que nunca estaremos sós nas nossas decisões, tomai hoje boas e firmes resoluções para não viver só por viver, porque isso já nós fizemos em vidas passadas. Então, eu agradeço-vos imenso por este bocadinho. O meu muito obrigada.